Então, para falar da enchente do ano passado, pessoal, que nos afetou tanto, todos e todas, né? E deixa muitas marcas, a gente tem que entender que ela tem muitas causas. Qualquer pessoa que chegue e diga assim, a culpa da enchente é isso, ou é aquilo. Não, é complexo, tem mais de uma causa, tem mais de uma questão. A gente tem que complexificar, no sentido de colocar mais elementos, né? Isso aqui não é Grenal, que tu diz assim, esse ou aquele, é 8 ou 80. Não, tem muitas causas. No caso da enchente, primeiro a gente tem que pensar numa escala global. Acho que todo mundo sabe, ouviu falar nas chamadas mudanças climáticas globais. Significa, né, o que antigamente chamavam somente de aquecimento global, e sim, a temperatura do planeta está mais alta do que a média, né? Não é porque está calor hoje. Às vezes a pessoa diz, mas fez frio nesse inverno. Cadê o aquecimento global? O aquecimento é do planeta inteiro, não é só da tua casa, né? E isso tem intensificado os chamados eventos extremos. Essa palavra entrou na moda, evento extremo. E aí a gente pega, às vezes, só o evento, mas não entende o que é o extremo. Esse extremo significa o seguinte: aquilo que nunca aconteceu, passa a acontecer. Por isso que muita gente, na enchente, às vezes não queria sair de casa. Porque diz, nunca chegou aqui. A água nunca chegou até aqui. Né? Isso nunca aconteceu. Mas é exatamente isso que a gente está vivendo com os eventos extremos. E eles estão ficando mais frequentes. Para quem é do Vale do Taquari, sabe que a gente teve uma enchente em setembro de 23, em novembro de 23 e em maio de 24. A de junho de 25 agora não foi forte, nem teve no Vale do Taquari, na verdade. Ela foi mais no Jacuí. A gente vai entender por quê. Né? O que aconteceu, gente? Todo mundo que pergunta, por que aconteceu a enchente de maio de 24? Porque choveu muito. É isso. Muito em poucos dias. É um acúmulo muito grande de água em pouquíssimos dias. Isso é causado, eu já vou explicar, por um chamado bloqueio atmosférico. Ou seja, a gente tinha no centro do Brasil, naquela situação de final de abril do ano passado, uma grande massa de ar que não deixava essa chuva passar lá para São Paulo, Rio, Minas, Brasília e tudo mais. Isso acontece sempre, a gente está acostumado, né? Quando o Cléo Kuhn diz lá na previsão do tempo, a previsão diz, vai vir uma frente fria. Significa que vai vir a frente, ela começa a chover, fica em 1, 2 dias, depois ela passa, principalmente no inverno, né? Esfria, fica um céu limpo, inclusive. No inverno, lá em julho, é aquele bom de tomar chimarrão comendo bergamota, né? O famoso lagartear no sol, né? Passa a chuva, o pessoal antigo inclusive dizia, não só antigo novo, vai parar de chover. Por quê? Porque esfriou. Ou seja, vem a massa de ar frio porque a chuva foi embora. O que aconteceu em maio do ano passado? O que tem acontecido cada vez com mais frequência? O ar quente está tão forte no centro do Brasil que ele bloqueia essa frente. Não deixa ela passar. Então ela fica estacionada aqui em cima. Se ela fica estacionada, aquela chuva que era de 2, 3 dias, vai virar 3, 4, 5, uma semana. E isso continua caindo água nas nossas cabeças, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. E aí tem uma questão que é um pouco mais técnica, mas que é fundamental para entender o que a gente vivenciou, que ali está como jato de baixo nível, que é outro nome, é um nome técnico para chamar dos rios voadores. A gente sabe que a atmosfera, o ar que a gente respira, ele tem água. A água não é só essa água aqui que eu estou bebendo, essa aqui está em estado líquido, mas a gente sabe que no estado gasoso, ela está no ar que a gente respira. Tanto é que às vezes quando eu vou secar a roupa e o ar está muito úmido, a roupa não seca direito, né? Ou então, quando o ar está muito seco, às vezes a pessoa tem um problema do nariz, a boca, né? Fica meio seca e tal. A gente sente a água na atmosfera. E essa água, né? Ela é trazida também, ela se movimenta na atmosfera. E aqui nós temos essa característica de ter o chamado jato de baixo nível, um rio voador, que traz a água pela atmosfera como vapor d'água lá da Amazônia para cá. Então vejam, a gente tem muita relação com a Amazônia, para quem acha que não. E isso está mais intenso também. Fora toda a questão que no centro do Brasil no ano passado estava muito quente, e ao sul, na Argentina, ela estava frio. Então essa diferença de muito quente e muito frio favorece também os temporais. Enfim, claro, outras coisas que influenciam, desmatamento na margem. Não adianta se desmatar a margem, isso enfraquece a margem, para vir todo o solo, barro, lodo, a terra, né? Entrar para dentro do rio. A mudança do uso do solo em toda a bacia e na escala local, primeiro,
especificamente aqui para quem é de Canoas, São Leopoldo, Zona Norte de Porto Alegre, é chamada planície de inundação. Planície de inundação que se chama de várzea. E várzea fica parecendo pra gente que é um nome feio, né? Às vezes a pessoa usa várzea para xingar, né? Isso aqui tá uma várzea. Que ela quer dizer, né? E isso aqui tá uma bagunça, né? Tá uma várzea. Não! Tem que mudar este pensamento. Várzea é bom. Várzea é amiga. Várzea ajuda a segurar essa água que extrapola do rio. Várzea nada mais é do que uma planície de inundação, por isso que ela tem que ser cuidada. Se ela for ocupada, é evidente que quando o rio subir, ele vai pegar o seu lugar. Não é isso? Ela existe por causa do rio. No entanto, muitas dessas planícies de inundação, dessas várzeas estão ocupadas, inclusive aqui, onde nós estamos, né? Fora isso, né? Aterrar margem, banhado, isso é um crime, né, gente? Quem passa na freeway ali na Zona Norte de Porto Alegre vê os caras aterrando exatamente o banhado do rio Gravataí. É evidente que isso vai ter impacto na cheia, porque se tu aterra o banhado existe para sugar, quando se fala no tal da esponja, né? Cidade esponja. A gente é cheio de esponja. Porque banhado é esponja. O banhado serve para isso exatamente. Para absorver essa água que tem a mais e para quando falta água, ele mantém a água. Então ele ajuda a gente, né? Por isso que aterrar banhado é uma coisa criminosa. Fora isso, toda a questão de flexibilizar, ou seja, mudar as leis para permitir, sobretudo, que o agronegócio avance. Isso aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, isso aconteceu na esfera federal, em muitos municípios. Diz assim, mas tem um empresário que quer construir uma loja, uma coisa assim, uma empresa, mas a lei não permite, porque está na margem. Então, em vez de aplicar a lei, muda a lei para caber. Né? Isso tem acontecido, gente. O Rio Grande do Sul, né, ele tem um código ambiental próprio, e a própria esfera federal foi modificado nos últimos anos também. Fora isso, toda a questão da desestruturação dos órgãos públicos que deveriam lidar com isso. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, ele extinguiu ainda no governo Sartori algumas fundações de pesquisa, por exemplo, que seriam fundamentais. No caso de Porto Alegre, extinguiu um órgão que lidava exatamente com as águas pluviais, ou seja, a água da chuva. Mas, mano, como é que não vai dar problema se tu extingue um órgão que é exatamente para isso? Esse é um mapa de altitudes, e que mostra por que a gente teve, principalmente na parte aqui da região metropolitana, as inundações. Esse aqui é o Vale do Taquari, certo? Esse é o Rio Taquari. O vale é uma parte encaixada entre duas áreas mais altas. Isso é um vale. Aqui está o Vale do Taquari, aqui está o Vale do Caí, aqui está o Vale dos Sinos, que é importante para Canoas. O Gravataí não é um vale, porque ele é um rio de planície, né? E aqui está o Jacuí, com toda a inundação. Isso, aqui está o Rio Pardo, ó. Aqui está o Rio Pardo e aqui o Jacuí, que desce lá do Planalto Médio, lá quase desde Passo Fundo, e aqui encontra uma planície. E aqui está o Vacacaí, que vem lá próximo de Santa Maria, né? Aqui está o mapa das bacias hidrográficas. Então ali a gente consegue ver, ó. Tudo que está nesse verdão aqui, ó, vai chegar no Guaíba, tá? Só que dentro desse verdão tem divisões. Essa daqui, ó, grandona, é a Taquari-Antas. Aqui está o Rio Taquari, Cruzeiro do Sul deve estar por aqui mais ou menos. E é Rio das Antas, mas é a mesma bacia. Significa que toda a água que cair dentro desse limite vai chegar aqui assim, nesse ponto, no chamado exutório. Sim, o Taquari, depois eu vou mostrar, vai ter uma ali. Vai ter 4 grandes principais rios, isso vai ser fundamental para explicar por que Taquari sofre tanto com as enchentes. A gente tem o Rio da Prata, o Rio Carreiro, o Guaporé e o Forqueta, que desembocam ali no Taquari. Isso vai ser muito importante para entender por que a bacia do Taquari sofre tanto, tá? Aqui, então, está do Caí, aqui está do Sinas. Vejam que a do Sinas e a do Caí são pequenininhas, comparado do Taquari, que é bem maior, né? E aqui está o chamado Baixo Jacuí, que é uma bacia mais plana. Aqui já é do Camaquã, de outros rios, tudo isso aqui em amarelo é do Uruguai, né? E aqui mais um mapa de altitudes, ó. Olha lá, ó. Nasce como Rio das Antas, passa a ser chamado de Taquari e vem desembocar aqui nessa planície junto com o Jacuí. E aqui dá para ver um pouco melhor, ó. Tudo que está em bege significa que a altitude é acima de 100 metros. Então aqui dá para ver toda essa parte mais alta aqui, ela é um grande derrame de lavas de milhões de anos que formaram o nosso Planalto. Só que com o passar do tempo, os rios eles foram escavando. O rio ele vai erodindo a rocha, né?
E à medida que ele vai erodindo, o vale vai se abrindo, porque ele vai em direção à nascente. A erosão, o sedimento não, ele vai em direção à foz, mas a erosão vai acontecendo e vai escavando. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada ano que passa, só que isso ao longo de alguns milhões de anos. E isso, esse trabalho que os rios fizeram, foram escavando esses vales todos, tá? O Vale dos Sinos, o Vale do Quari, o Vale do Taquari, o Jacuí, que só vai ter um vale mais aqui assim, o do Vacacaí, por aí vai. Lá do outro lado tem o Ibicuí, para quem é da fronteira lá, né? Ou seja, aqui está o Camaquã. Significa que os rios vão fazendo esse trabalho. Então aqui dá para ver bem ó, o quanto toda essa grande região que vai chegar no Guaíba drena tudo para cá, para um lugar só. Isso é fundamental para entender o que aconteceu, por exemplo, aqui em Canoas. Tudo isso aqui é plano, ou seja, áreas mais baixas. Foi a área que mais sofreu com a enchente, com a inundação. Porque nas áreas mais altas aqui, as principais consequências da chuva foram as enxurradas, que é o que aconteceu em Cruzeiro do Sul, e os movimentos de massa, que é o que aconteceu em municípios da chamada Serra, né? Deslizamento. Mas, ó, então só para mostrar aqui, ó, aquilo que eu estava comentando antes. Isso aqui, ó, é em maio de 24. Nessa parte do Brasil aqui tinha um ar quente seco. Aqui tinha um ar quente úmido. Aqui tinha um ar frio. O que acontece? Essa flecha aqui, ó, é o chamado rio atmosférico, que veio exatamente trazendo essa umidade que estava aqui na Amazônia para cá. E aí, lembram? Isso aqui exatamente é uma frente. O que é uma frente? É uma zona de contato de duas massas de ar. Ou seja, quando o ar frio encontra o ar quente. Normalmente, o ar quente é mais leve. Então, quando se encontra, o ar frio empurra, o ar quente sobe. Só que ao subir, ele esfria. E ao esfriar, ele não deixa espaço para o vapor d'água. Porque ele vai se contraindo. E quando não deixa espaço para o vapor d'água, o que acontece com esse vapor d'água? Vira água líquida, que é nuvem. Nuvem é água em estado líquido, não é gasoso. Tanto é que se eu correr na nuvem, quando a gente sai na neblina de manhã cedo, alguém já experimentou correr, andar de bicicleta no meio da neblina, no meio da cerração? Fica todo molhado. Por quê? Porque a nuvem é água em estado líquido. A cerração é nuvem, é uma nuvem baixa. E por que isso? Né? Porque não tem espaço para ficar com vapor. Ela condensa. Ainda não é a chuva, mas é uma nuvem. Só que, claro, se eu continuar aumentando a quantidade de vapor d'água, ela vai condensando, virando água líquida, que são microgotículas de água que são mais leves que o ar e por isso que não cai. Só que quando essas gotículas de água começam a se juntar, fica mais pesada. Fica mais pesada e cai. Ao cair, bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, dá uma reação em cadeia. O nome disso é chuva. E aí dá para ver também a diferente temperatura. Quanto mais vermelho aqui, mais quente estava, quanto mais azul, mais frio. E nós estava bem nesse meio aqui, ó. Essa parte aqui empurrava para cá, essa aqui empurrava para cá, e no meio, a frente chuvosa sobre nossas cabeças. E aí mostra como em maio do ano passado, abril e maio, vejam aqui no Rio Grande do Sul, ó, esse verde escuro. Foi o lugar que mais choveu no mundo em abril e maio do ano passado. Aliás, a chuva que caiu aqui no Rio Grande do Sul foi uma das maiores já registradas, gente, na história do mundo. Tá? Desde que existe humanidade. Então aqui dá para ver que foi o lugar que mais choveu no mundo. Ou seja, por que aconteceu a enchente? Porque choveu muito. A questão é, por que choveu muito? Toda a bacia do Guaíba, tá? Em detalhes, certo? E aí as cores indicam o quê? Quanto mais para o roxo, maior a quantidade de chuva que caiu. Significa que aqui, ó, olha o Vale do Taquari aqui, ó. Aqui, essa parte aqui é o Prata, Carreiro, Forqueta, Guaporeta, mais aqui, ó. Olha a quantidade de água que caiu. Olha o Rio Pardo, coitado, aqui, ó. Nas cabeceiras. Quem é de Sinimbu, por exemplo, se deu muito mal. Porque Sinimbu tá logo aqui assim, ó, quando o Rio Pardo desce da encosta. Então a cidade tá logo ali embaixo. E aí toda essa água, aqui o roxo é mais de 900 milímetros. 900 milímetros é muita água. E aqui, gente, para quem é do Vale do Taquari, isso aqui é muito importante. Porque esse aqui é um gráfico que os colegas da URGS fizeram, ó, mostra aqui a bacia, mostrando aqui, ó, chuva de 3 dias entre 30 de abril e 2 de maio do ano passado. Vejam as áreas mais afetadas. Vale do Rio Pardo e Vale do Rio Taquari. Tá? Principalmente aqui, ó, nesses 4 afluentes principais do Taquari que eu fui falando. Depois,
Chuva de 5 dias, de 28 de abril a 2 de maio. Depois, chuva de 7 dias. Olha aqui, Vale do Taquari, ó. Entre 28 de abril e 4 de maio. Principalmente aqui, ó. No Guaporé. Foi um dos lugares que mais choveu aqui, tá? Nesse aqui, e que... Opa! Não viu o meu rodo aqui. Esse aqui. Aqui em 14 dias, entre 29 de abril e 12 de maio. Aí quase toda a bacia. E aqui um acumulado de 5 dias, de 28 de abril a 2 de maio. Aqui dá pra ver bem, ó. Tá? Rio da Prata, Rio Carreiro, Rio Guaporé e Rio Forqueta. Cruzeiro do Sul tá logo depois que passa o Forqueta, né? Tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, Cruzeiro do Sul. Ou seja, o que esses colegas da URGS vêm estudando é que principalmente o Vale do Taquari é muito afetado dependendo de onde chove mais em cada uma dessas subbacias aqui. Em setembro de 23, caiu menos chuva, mas o estrago foi maior do que em novembro de 23. No Vale do Taquari. Por quê? Porque o rio que pegou mais em cheio foi um ou foi outro. Eu não vou lembrar de cabeça, mas se pega cada uma dessas subbacias, o estrago é diferente. Em Mussum, em Roca Salles, em Encantado, em Estrela, em Lajeado, em Cruzeiro do Sul, depois em Taquari, descendo. Mas é nítido isso. O quanto é importante ficar atento em cada uma desses 4 rios que deságua no Taquari. Porque o efeito vai ser muito diferente. E aí é muito rápido que sobe. Aqui, só para comparar para quem diz, não, em 41 choveu mais. Não. No ano de 1941 não choveu mais. Vejam que no ano de 1941, o ponto onde mais choveu foi aqui, ó, lá já entre a bacia do Taquari e do Jacuí, mas principalmente aqui, esse Alto Jacuí, e depois aqui na bacia do Vacacaí, lá no outro lado. O Taquari nesse trecho aqui não foi tanto, né? E aqui em 2024, exatamente, ó, olha como choveu mais, e aí vejam os pontos de maior quantidade de chuva, ó. Olha aqui, ó. Rio Prata, Carreiro, não, Guaporé e Forqueta. Vejam como eu disse aqui, ó, que do Guaporé mais atingidos. E depois aqui na bacia do Jacuí também. O que pegou em cheio a quarta colônia, o Rio Pardo vai estar aqui, enfim. Ou seja, pegou em cheio todas essas bacias aí, essa quantidade de água que caiu. Por isso que eu disse que a receita é perfeita para que aconteceu o que aconteceu, né? A enchente de 41, ó, inclusive na mesma época do ano, é a que está em azul, certo? Ela veio aqui e ela cresce um pouco mais devagarzinho e ela não chega tão alto. A de 24, ó, foi o que tu falou. O que acontece? Aqui no dia 27 de abril estava mais normal. Aí, repara, poucos dias depois, sobe bem mais rápido. E chega num lugar mais alto também. E por que ela subiu mais rápido? Porque isso é uma coisa muito importante para quem quer entender as enchentes. Por exemplo, aqui em Canoas, Porto Alegre, região metropolitana. A enchente sobe mais rápido quando pega em cheio o Vale do Taquari. E mais devagar quando pega em cheio o Vale do Jacuí. Por outro lado, no Vale do Taquari, ela sobe mais rápido, mas também desce mais rápido. E a do Jacuí não. Ela sobe um pouco mais devagar, mas ela também dura mais. Em maio do ano passado, o que aconteceu foi as duas. Ou seja, ela subiu rápido, mas ela não baixava. E no Jacuí ela traz mais água, mais volume de água, só que é uma água mais devagar. Não é tão rápida, porque é um rio que se espraia, né? Ele é mais plano nessa parte baixa aqui. Isso foi em setembro do ano passado. As fumaças, porque nessa época do ano é bastante seco aqui no chamado Cerrado, na borda sul da Amazônia. E tudo que tem vermelho aqui é fumaça das queimadas que veio para cá. A mesma lógica que aconteceu no passado aconteceu esse ano, só que por sorte a bacia que pegou mais em cheio não foi do Taquari, foi a do Jacuí lá do Vacacaí, da parte lá que vem de Santa Maria. Mas ó, a mesma lógica, a umidade passa aqui, não cai onde deveria cair, vem aqui o rio atmosférico, quando chega aqui ele forma essa espécie de funil invertido em que joga essa água aqui para cima da gente. Tem muito a ver com a mudança da cobertura do solo nessa parte aqui no Cerrado e na borda sul da Amazônia. Nessa parte aqui, ó, Mato Grosso, Tocantins, o oeste da Bahia, o chamado Mato Piba, por exemplo, tem um avanço do agronegócio para colocar soja. Isso tem uma profunda implicação. Já aqui, ó, no sudeste do Pará, norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, estão tirando a floresta para colocar gado. Agronegócio também. Ou seja, isso faz mudar a relação entre a superfície e a atmosfera, e essa água que era para cair lá, não está caindo lá. Tanto é que tivemos seca aqui ano passado.
nessa região. E essa água passa reto lá, opa, não tem floresta, não tem cerrado, vamos embora. E onde ela vem chegar? O que acontece aqui? As respostas dessa quantidade de chuva. Até agora eu só falei da chuva. Então a resposta dessa quantidade imensa de chuva que cai aqui. Primeiro, os movimentos de massa. É o nome que a gente chama de deslizamentos. É que tem vários tipos, né? Deslizamento é um tipo, queda de bloco é outro tipo, né? Às vezes cai um pedregulhão inteiro. O outro é o fluxo de detritos, que às vezes é um valezinho meio seco, que correu um monte de rocha, assim, né? Para quem conhece, vai ali para Santa Teresa, Monte Belo do Sul, ele tem muito disso, né? Ou mesmo o chamado escorregamento de solo, que é uma viagem, mas, por exemplo, cidades como Gramado, em setembro, parece que o solo quebrou e desceu só uma partezinha, né? E pode parecer que não é perigoso, mas em junho de 23, eu nem falei, teve uma enchente em Maquiné, no litoral, e uma professora do Instituto Federal morreu nessa situação porque ela fez a casa dela no meio da encosta. E ela fez em cima de uma rocha porque achou que ali estava seguro, né? O que aconteceu quando deu a chuvarada de junho de 23? Essa rocha, o solo cedeu e a casa dela simplesmente implodiu. Enfim, esse é o momento de massa. Depois a enxurrada. Enxurrada, gente, é diferente da inundação. É quando o rio ele sai para fora da calha, sai para fora do vale e entra na superfície e ele vem com muita velocidade. Por isso que é muito perigoso. Que é o que aconteceu em Cruzeiro do Sul, que aconteceu em Mussum, que aconteceu em Roca Salles, né? Em muitos dos vales. Não é o que aconteceu aqui, por exemplo, em Canoas e em Porto Alegre. Aqui foi inundação. Por quê? Por mais que eu tivesse uma velocidade até do fluxo, mas ela não é suficiente para derrubar, arrancar árvore e parede, casa e tudo mais, como foi nesses outros pontos, né? Que é isso. Parece que passou ali, aí sim, uma vassoura varrendo aquilo tudo, que é a força da água, isso é enxurrada. Tudo que está em Bordeaux é onde teve deslizamento. Tá? E tudo que está em vermelho é onde teve inundação. Ó, vejam, aqui deslizamentos e enxurradas e aqui inundações, em vermelho. Ó, isso aqui antes da enchente, foi dia 20 de abril, e depois da enchente. Né? Aqui dá para ver bem as inundações, principalmente, olha aqui, a pluma de sedimentos, essa água barrenta, que veio exatamente aqui dos vales. Ela levando, isso aqui a gente chama de pulso da cheia, o antes e o depois, ó. Mesma coisa, um fluxo normal, em abril, antes da enchente, e aqui depois da enchente, ó. Durante a enchente, na verdade, né? Porque isso aqui estava tudo embaixo d'água. Olha aqui, o Eldorado estava embaixo d'água. Isso aqui é do dia 6 de maio, pico da enchente. Olha o que aconteceu. A frente da pluma de sedimento já estava lá no Lagoa dos Patos, já estava lá perto de Tapes. Mas continuava descendo muita água dos vales aqui para a região metropolitana. Esse dia aqui foi o pior dia em Porto Alegre, dia 6 de maio. A água chegou a 5,37, ó. Então dá para ver aqui que a gente estava Canoas aqui, ó, totalmente embaixo d'água. Aqui é uma comparação. Sem cheia, a de setembro de 23, a de novembro de 23 e a de maio de 24. O conta de maio, para nós da região metropolitana, foi muito pior. Porque a de setembro foi forte, mas não chegou a passar por cima aqui o Jacuí. A de novembro foi bem forte, mas não chegou também a passar por cima. E a de maio, o Jacuí passa lá por trás de Eldorado, que vai estar nesse ponto aqui, entendeu? O Jacuí atalha, na verdade, e passa literalmente por cima de Eldorado do Sul. Está no meio da plancha de inundação. E essa daqui também, mais uma do dia 6 de maio, ó, que mostra isso que eu falei. Ó. Aqui está vindo o Jacuí, né? O Taquari desemboca aqui, ó. Cruzeiro do Sul está para lá, esse aqui todo é o Taquari, todo inundado, tá? Aqui vai pegar Canoas, ó. Aqui dá para ver o Caí e aqui dá para ver os Sinos, ó. Monte Negro já tinha passado pior, e aqui está os Sinos, ó. Fazendo essa curva. Já tinha inundado lá, Novo Hamburgo, São Léo e tudo mais, e aqui está Canoas. Isso aqui está Matias. E aqui está o Fátima, nesse pontinho aqui. E aqui é o Dourado. É aquilo que eu falei. O Jacuí, ele, em vez de seguir o caminho dele aqui, ele saiu da calha do leito dele lá atrás e ele atalhou para sair aqui adiante, no bairro Santa Rita, ali em Guaíba. Aqui com mais detalhes, ó, exatamente isso que eu estou falando. Aqui está o Dourado do Sul, certo? Então ele sai, vem lá por trás, passa em cima da estrada, passa aqui no bairro Santa Rita, vem sair aqui assim. Aqui a Zona Norte, o aeroporto, ó, embaixo d'água, e tudo isso aqui, tudo embaixo d'água, né? Aqui também, ó, Canoas, lá tá a Matias, nós estamos mais ou menos aqui assim, ó. E aqui também, né, isso aqui é um outro trabalho que os colegas fizeram que mostra o que deveria ter de proteção
que é essas linhas brancas. São os diques, ou muros, né, de proteção contra cheias. Então, em Porto Alegre, todo esse eixo aqui falhou todos. Em Canoas, o da Matias, e aqui Fátima e Rio Branco e Fátima, né? Mostrando exatamente aqui. Aqui está a rodovia do parque, ó, vai passar ali. E aí o que está nesse laranjinha mais fraco é onde a água chegou. E no laranja mais escuro também. O laranja mais escuro é as áreas que os diques deveriam ter protegido e falharam. Aí aqui, ó, Sarandi, Maitá, Vila Farrapos, todo o 4º distrito e um pouquinho da Zona Sul que foi bem menos afetada, né? Essas aqui são imagens de avião, aquelas outras eram de satélite, né? Centro de Porto Alegre, Ilhas, Eldorado do Sul, Guaíba. Lá está Ponta Grossa, né, e tal. Lá o Lami, Belém Novo, Itapuã para lá. Tudo isso aqui é a área urbana de Porto Alegre. Aí as ilhas, tá? Tudo embaixo d'água. Aqui pega um pouco mais ao norte, aqui a gente já se vê. Então aqui dá para ver o centro de Porto Alegre, as ilhas embaixo d'água, o aeroporto está aqui, o Vale do Gravataí e aqui Rio Branco e Fátima. Aqui está o Mato Grande e aqui está Matias, ó. A Matias aqui parece um grande dente aqui, assim, que entra para dentro da várzea do Rio dos Sinos. É um lugar completamente suscetível à inundação. E a gente não se dá conta que teve famílias que perderam solo. É que quem é de fora não se dá conta desse tipo de coisa, né? Esse aqui os colegas do Observatório das Metrópoles fizeram, ó. Tudo que está em mais vermelho são as zonas mais pobres. Famílias até um salário mínimo e meio. Tudo que está em vermelho. O que está mais em verde é quem ganha mais de 10 salários mínimos. Quais foram as áreas mais afetadas? Evidentemente aquelas, né, com mais tons em vermelho. Famílias mais pobres, que ganham até um salário mínimo e meio. E aqui também mostra, o que está mais em vermelho aqui, é o maior percentual de população negra. O que mostra também que muitas dessas áreas afetadas foram a população negra. O que explica o conceito de racismo ambiental. Canoas, pessoal, ele está bem no limite aqui, o município, entre a bacia do Rio dos Sinos e a bacia do Gravataí. O que está em vermelho aqui é o município de Canoas. Aqui está o Rio dos Sinos, ó. Então toda essa parte que pega, mas uma outra parte que pega a bacia do Gravataí. E aqui no município de Canoas, tudo que está em vermelho são as áreas comuns de alagar. No município de Canoas, aqui está a BR, ó. Aqui está a Matias e aqui está Rio Branco e Fátima. Certo? Ou seja, são áreas já sempre alagáveis. Aqui está a base aérea, que ficou fora e que foi usada como aeroporto justamente porque estava fora, ó, estão vendo? E aqui mostra o relevo de Canoas. E por que as pessoas perguntam, por que só a parte de um lado da BR ficou embaixo d'água e a outra não ficou? Por causa disso. Né? A BR, ela vai estar passando aqui, ó. Ou seja, toda essa parte aqui é mais alta. Um pouquinho mais alta, quanto? 27, 55 metros. Essa parte aqui vai ser um pouco mais alta, 50 metros, ou esse eixo aqui, a base está mais ou menos aqui assim, né? Já esse lado aqui, ó, vai ter 0 metros. Significa que qualquer ponto que o Rio dos Sinos saia do leito dele, ele vai ocupar isso aqui. Ou aqui o Gravataí, ó, no caso de Niterói. E é por isso que o que está nessas linhas vermelhas são os diques. O dique da Matias, o dique da Fátima e Rio Branco, o dique de Niterói. Exatamente por isso, porque são planícies de inundação. São várias. Essa questão do chamado desassoreamento é uma falsa solução, né? Que aparece como fake news. Primeiro porque são 3 coisas diferentes que geralmente se confundem. Uma coisa é desassoreamento, outra coisa é a chamada dragagem e outra coisa é a mineração de areia, né? Esse discurso começa ali em agosto, setembro do ano passado, logo depois da enchente, para tentar culpar os chamados ambientalistas. Para dizer o seguinte, ó, tá vendo? Não desassorearam o Guaíba, não desassorearam os rios, e é por isso que deu enchente. Tudo por culpa da FEPAM, que é o órgão ambiental que não deixou. Isso é mentira. Primeiro, porque não é que a FEPAM não deixou assim, é proibido de fazer a mineração de areia, que é uma atividade altamente impactante. Porque, historicamente, a gente tem um delta do Jacuí e mineração de areia. Só que, evidente, tu está tirando areia do fundo do rio, tu está mudando a dinâmica. Talvez aquilo vai aumentar a correnteza e vai fazer cair a margem. Então, evidente, tem que ser uma atividade licenciada. Tu precisa ter estudos que deixem tu fazer a mineração de areia. E as empresas, muitas vezes, não queriam fazer isso.
Então ficou proibido até que fizesse os estudos. Isso é a mineração de areia, certo? Outra coisa é a dragagem dos canais. Isso é só para navegação, é o que está acontecendo agora. Inclusive ali, para quem passa ali na Foz dos Sinos, perto da Prainha da Paquetá, está cheio de sedimentos. Para nós que remamos está terrível, porque as dragas estão fazendo a dragagem. A dragagem é literalmente o quê? Tu põe ali uma bomba no fundo, que ela tira aquele sedimento do fundo e põe do lado. Então tu libera para o navio passar, mas do lado vai ficar raso. Para a gente que rema é horrível isso, com baixio. Só que isso não tem nada a ver com desassoreamento. Dragagem é para canal de navegação, para passar navio. E é isso que eles estão interessados, é por isso que isso está rolando. A outra coisa é desassoreamento. Desassoreamento tem que tirar o sedimento para fora, tem que levar para outro lugar, não pode deixar dentro no leito do rio, né? Só que isso é uma solução para pequenos arroios. Para bacias grandes como o de Taquari, dá menos de 1%. Isso, a primeira coisa é o custo, né? É algo extremamente custoso. O segundo é que os colegas exatamente da URGS fizeram esses estudos, né? E viram, cara, pode fazer desassoreamento de todo o Taquari. Sabe quanto vai subir a menos a água? 1 centímetro, sabe? Tipo, não vai adiantar praticamente nada. Por quê? Porque ela é uma solução apenas para pequenas bacias, tipo a do Arroio de Luva em Porto Alegre, que passa no meio da Avenida Ipiranga. Ali sim, o desassoreamento pode adiantar para ele não transbordar. Mas por quê? Porque é uma bacia pequenininha. Se fala, inclusive, de uma nova ilha do Guaíba, que não é uma nova ilha. É um baixio. A gente que passa ali todo dia sabia isso. Já era raso. Só que o que aconteceu, gente, com a enchente? Como os rios vieram com enxurrada e muitas das margens estavam desmatadas, ele trouxe muito mais sedimentos. Inclusive, com a força dele, ele trouxe sedimentos grossos, de areia. E essa areia, ela foi remobilizada, ela foi colocada um pouco mais adiante. Então, ali, em cima de onde era o baixio, na frente do centro de Porto Alegre, ficou uma areia. E aí, uma nova ilha. Não, não é uma nova ilha. Aquilo ali já tinha, só que ficou um sedimento um pouquinho mais grosso. Ou para quem conhece os canais do Delta, né, por exemplo, como a gente conhece, a Prainha do Laje, por exemplo, ficou com mais areia e tudo mais. Mas isso não quer dizer que está mais raso o Guaíba. Inclusive, os estudos que os colegas fizeram mostram que tem pontos que o Guaíba está mais fundo. Na frente do gasômetro em Porto Alegre está mais fundo. Ele passou com tanta força ali, o rio, que levou. Então ali chegou a mais metros de profundidade do que tinha antes. Desassoreamento não é uma solução. Não é uma solução. E se usa com fins políticos para livrar a cara do agronegócio e tentar culpar os ambientalistas, né?